Quando nós falamos em câncer de mama na prática da oncologia, é sempre importante a gente destacar qual o subtipo dessa doença, quais receptores ela tem positivo, porque isso vai mudar para nós em termos de tratamento e também prognóstico do paciente, chances de resposta, enfim, drogas disponíveis. É muito importante a gente conversar sobre isso. Aqui no canal já tinha vídeo sobre o câncer de mama HER2, sobre o triplo negativo, mas eu era até cobrado nos comentários, faltava um especificamente sobre aquele que é o câncer de mama chamado de luminal, que é aquele que tem receptores hormonais positivos. Então, eu queria falar aqui nesse vídeo sobre características dessa doença, como que é isso na imunohistoquímica, como que a gente vê, se existe aí entre os luminais algum tipo de classificação, e também hoje como que a gente aborda, como que é feito o tratamento de uma forma mais geral, e aí vocês podem deixar aqui nos comentários se quiserem algo mais específico sobre essa doença, tratamentos, por exemplo, falar aqui sobre inibidores de ciclina, sobre algum tipo específico de hormonioterapia, de tratamentos, dos testes que podem ser feitos aqui também. Enfim, vou fazer aqui um apanhado geral e deixa para mim nos comentários algo a mais que eu posso estar trazendo em vídeos subsequentes aqui do canal. Então, vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda no crescimento, a estar fortalecendo cada vez mais nossa comunidade, mas também esse tipo de informação chegar às pessoas que precisam, estão passando por isso, que têm dúvidas com relação ao diagnóstico, ao tratamento, estão passando aí por essa fase difícil. Então eu acredito que esse conteúdo pode fazer uma diferença muito grande. Para quem quiser participar mais, ter preferência também na resposta aí dos comentários, ajudar na escolha dos temas, ter acesso antecipado ao vídeo, existe também a opção para se tornar membro do canal. Ela está logo aqui ao lado do botão de inscrever e de quebra você também está ajudando mais aqui o canal a estar fortalecendo. E bom, nesse vídeo eu queria conversar com vocês então sobre um tipo de câncer de mama específico, que é o luminal. Então o que é luminal? Quando eu tenho um diagnóstico de câncer de mama, a gente encaminha essa peça para um exame chamado imunohistoquímica, onde nele eu vou fazer ali testes para detectar a presença de possíveis 3 receptores, né? 2 deles hormonais, estrógeno e progesterona. Então, quando um deles é positivo, ou mesmo os 2, esse é o câncer de mama que eu chamo de luminal. Tem um terceiro também, que é o HER2, que pode ou não estar presente. Eu posso ter um câncer luminal com HER2 positivo ou luminal puro com HER2 negativo. São possibilidades no diagnóstico. E aí, só para terminar essa análise da imunohistoquímica, eu posso ter um câncer que é somente HER2 positivo, ou aquele que tem os 3 negativos, que é o que a gente chama do câncer de mama triplo negativo. Voltando ao tema do vídeo, dentro desse luminal, desse câncer com receptores hormonais, nós temos uma classificação relacionada a um índice que vem também na imunohistoquímica, que é o KI67. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é isso. Basicamente, quando eu tenho um KI67 baixo, menor que 10%, eu chamo esse câncer de luminal A. E quando ele é acima de 10%, esse é um luminal B. O que isso muda na prática, eu ter essa classificação? A gente sabe que a doença luminal A, ela tem um risco menor, ela costuma ter uma evolução mais lenta, tem também um melhor prognóstico, em tese, uma maior chance de cura do que o luminal B. Mas isso não quer dizer que o luminal, por ser luminal B por si só, é uma doença mais grave. O luminal B ainda tem um melhor prognóstico, por exemplo, do que o próprio HER2 ou também um triplo negativo. Então, aqui só vale esse adendo de diferença entre luminal A e luminal B. Não precisa ficar preocupada se caso o seu seja um luminal B, porque os tratamentos aqui também são muito efetivos. Esses tumores com receptores hormonais positivos, eu estou falando em pelo menos 70%, talvez até um pouco mais, dos diagnósticos de câncer de mama. Ou seja, a maioria das pacientes que têm esse diagnóstico tem doença com receptores hormonais positivos. O que isso vai mudar na prática? Esse receptor hormonal, eu posso considerar ele como um alvo terapêutico. Então, quando a gente usa aquele termo terapia-alvo para drogas mais modernas,
Se a gente for analisar de uma certa forma, a hormonioterapia, o bloqueio hormonal aqui, ele é uma terapia-alvo. Eu tenho um alvo nessa célula, que são esses receptores hormonais, e que eu sei que eles participaram no desenvolvimento dessa doença, no crescimento. Então, em algum momento, eu vou querer bloquear esse hormônio para controlar essa doença, reduzir ela. Quando eu tenho uma paciente que eu estou fazendo um tratamento curativo, aquela que eu tenho uma doença localizada, que eu posso operar, que tem uma boa chance curativa, nós vamos lançar a mão, geralmente, de cirurgia. Aqui vale uma explicação interessante. Para alguns perfis de pacientes luminal, principalmente luminal A, mas às vezes até luminal B, doenças muito iniciais, pequenas, que têm diagnóstico precoce, pode ser que eu não precise fazer quimioterapia, que essa paciente vá direto para a hormonioterapia. Então, esse é um dado importante sobre pacientes com doença luminal. Existe possibilidade de não necessitar de quimioterapia. Hoje a gente até tem exames que poderiam ajudar a gente a identificar isso melhor, como Oncotype, MammaPrint, mas que, pelo menos na prática pública, e vezes até no privado, a gente tem dificuldade de acesso por ainda ter um alto custo. Mas a gente sabe que, dependendo da característica molecular dessa doença, mesmo que não seja tão inicial assim, a gente poderia abrir mão de quimioterapia e ter mais segurança em partir direto para a hormonioterapia. Então, a oncologia tem se desenvolvido nesse sentido, pode ser que com o passar dos anos, nesse tipo de cenário, a gente comece a usar menos quimioterapia e consiga fazer mais hormonioterapia direto, que seria um benefício muito grande para esse tipo de paciente e, como eu falei aqui numa parte do vídeo, é a grande maioria. Mas mesmo em quem precisa fazer quimioterapia, depois pode ir para a radioterapia, a tendência é que a gente faça hormonioterapia. E aí esse tratamento, nesse cenário que eu estou fazendo curativo, ela deve se estender aí entre 5 a 10 anos. E alguém pode estar perguntando, nossa, mas por que tanto tempo de hormonioterapia? Uma característica do câncer de mama luminal é que ele pode apresentar recidiva tardia. Então, sim, eu tenho pacientes no consultório que a doença voltou depois de 5 anos. A gente usa esse número, vamos dizer assim, mágico em muitas situações, né? Como 5 anos, um período em que se o câncer não voltou, estaria curado. Mas para câncer de mama luminal especificamente, a gente tem que ter mais cuidado, porque essa doença pode voltar mais tardiamente, 7, 8 anos, 9 anos. É um risco, ela tem esse comportamento mais insidioso, um pouco mais lento. Então, por isso, em alguns casos de maior risco, a gente costuma esticar essa hormonioterapia, às vezes até 10 anos, porque isso pode trazer um benefício importante para a paciente de evitar que essa doença volte. Passando agora para um outro cenário, imagina aquela paciente que tem câncer de mama e que essa doença já está espalhada, eu não tenho mais aqui uma possibilidade de tratamento curativo. Aqui a hormonioterapia também é uma opção. Por quê? Eu posso usar ela de uma maneira crônica. Eu vou pegar essa paciente que tem uma doença incurável, eu vou usar um remédio, uma hormonioterapia, o tamoxifeno, o anastrozol, que vai controlar esse câncer, deixar ele quietinho ou diminuir essa doença e manter ela estabilizada, com o paciente levando uma vida normal. Então, esse é um tratamento que a gente pode usar nessa fase e poupar eventualmente uma quimioterapia, deixar para lançar a mão dela, caso de uma doença que avance, enfim, que tenha uma crise visceral, que tenha um quadro mais grave e eu precise desse tipo de medicamento. E aí um adendo, eu até falei no início do vídeo, e eu posso trazer um específico para falar dessa classe. A gente tem hoje uma classe de medicamentos chamados inibidores de ciclina, palbociclib, abemaciclib, ribociclib, que eles podem ser usados junto com a hormonioterapia nesse cenário metastático, nessa doença que eu citei aqui como incurável, e que tem um benefício muito grande, que costuma aí trazer um aumento de sobrevida importante, tempo de doença controlada bem importante também. Então é um tratamento que fez uma diferença muito grande na nossa prática para pacientes com câncer de mama. Então, se vocês acharem que é interessante, deixem nos comentários que eu posso falar mais específico sobre essa classe de medicamentos. Então a hormonioterapia ela é uma opção nessa situação, mesmo que o câncer venha eventualmente em algum momento a aumentar, eu posso lançar a mão de outro tipo de hormonioterapia, talvez em associação com outro tipo de droga também, e assim manter essa paciente sob controle, dar uma boa sobrevida, um bom controle de doença
e qualidade, que é sempre importante. Então nesse vídeo a ideia era comentar sobre o câncer de mama luminal, essa doença com receptores hormonais positivos, as características, como que a gente faz tratamento e o que a gente tem aí de opções. Então, mais uma vez, se vocês quiserem saber aí sobre novos tratamentos, sobre classes que a gente tem, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo em próximos vídeos aqui no canal. Beleza? Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem aqui, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que ajuda ela a chegar a quem precisa, mas principalmente também aqui está crescendo cada vez mais, ampliando a nossa comunidade aqui, certo? Até o próximo.